Olá, pessoal! Então, o que são as vozes verbais e o agente da passiva? É isso que a gente vai estudar hoje. Então, as vozes verbais também são conhecidas como as vozes do verbo. O que significa isso? É como os verbos eles se apresentam na oração, certo? E tem o objetivo de determinar se o sujeito, se ele pratica ou se ele recebe a ação, tá? E aí nós temos aí no nosso material 4 vozes. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, ou seja, é ativo no processo. Nós temos a voz passiva, quando o sujeito sofre a ação, ele é passivo, né? Ele recebe essa ação. A voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, que a gente tem inclusive o exemplo dos próprios verbos reflexivos na língua espanhola, né? Que é quando o próprio sujeito é ele que comete a ação, é ele que faz, então ele pratica e ele mesmo sofre a ação. A mesma coisa acontece na língua portuguesa. E nós temos a voz recíproca, é onde existe uma correspondência nas ações verbais, certo? Bom, então agora a gente vai iniciar conversando um pouquinho sobre a voz ativa, tá? Então essa voz ativa, o que ela representa, o que ela quer dizer, né? Na voz ativa, o sujeito, ele é o agente, né? Ele é quem pratica, quem realiza a ação, tá? Por exemplo, aspiramos a casa toda. Então, quem aspira? Nós aspiramos a casa toda, certo? Quando eu falo em nós, ou seja, sujeito, né? Primeiro sujeito no plural, né? Primeira pessoa no plural, onde o eu está incluído, certo? Então, um outro exemplo, já fiz o trabalho. Quem já fiz o trabalho? Eu já fiz o trabalho. Também estou incluída nessa ação, certo? Então, nesse caso, nós temos voz ativa, por quê? Porque o sujeito, ele é agente, certo? Depois nós temos também, pessoal, a voz passiva, que o nome já diz, passivo. O que é passivo? É alguém que está ali na paz, né? Não está fazendo nada, digamos assim. Por quê? Porque ele não pratica, ele recebe essa ação, tá? Então, por exemplo, a vítima foi vista ontem à noite. Aonde que o sujeito está envolvido aí? Nada, ele não faz qualquer ação, né? Aumentou-se a vigilância desde ontem, tá? Então, também o sujeito não faz qualquer ação, certo? E essa voz passiva, ela pode ser tanto sintética, como pode ser analítica, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente fala, né, em voz passiva sintética, a gente se refere a quando o verbo está conjugado em terceira pessoa, tá? Tanto no singular como no plural, tá? Mais o pronome passivador, que é o se, mais o sujeito paciente. Por exemplo, comunicaram-se os fatos ao diretor. Então, a gente vê, mais uma vez, o passiva, onde o sujeito não faz qualquer ação, né? Ele recebe a ação, certo? Então, comunicaram-se, terceira pessoa do plural. O pronome passivador se, comunicaram-se, né? Mais os sujeitos paciente, ou seja, comunicaram-se ao diretor, tá? Então, no entanto, né, na voz passiva analítica, a gente não tem essa partícula passivadora, a gente não tem esse se, certo? Então, o que a gente vai ter que ter? O sujeito paciente, mais o verbo auxiliar, ser, estar, ficar, entre outros verbos, né? Que nós já estudamos na aula passada, né? Mais o verbo principal da ação conjugado no particípio, mais o agente da passiva. Por exemplo, os criminosos foram reconhecidos por mim, né? Então, a gente vai ter um sujeito paciente, um verbo auxiliar, o foram, né?
o verbo principal da ação conjugada no particípio, reconhecidos, tá? Mais o agente da passiva, por mim, certo? Bom, depois nós temos um outro exemplo. O trabalho foi feito por mim. Mesma coisa, a gente tem um sujeito passivo, paciente, né? A gente tem um verbo auxiliar, que é o verbo ser, o foi, tá? Temos um verbo principal no particípio, que é o feito, e o agente da passiva, que é o por mim. Vocês conseguem entender como é simples? Então, a gente pode até pensar numa diferença bem básica e fica bem clara e bem fácil, que é no pronome passivador. Quando a gente tem o pronome passivador, é sintética, e quando a gente não tem esse pronome apassivador, analítica. Eu acho que fica bem mais fácil da gente conseguir compreender dessa maneira, né, gente? Bom, aí a voz reflexiva, só para trabalhar um pouquinho mais a explicação que eu dei comparando a língua espanhola, né? Bom, então na voz reflexiva, o que a gente tem? O sujeito, ele é o agente paciente, certo? Ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica, ele recebe ação. Então, ele não é somente passivo, ele faz também algo. Vamos ver os exemplos. Então, a velhinha sempre se penteia antes de sair, tá? O que a gente tem aí de exemplo, né? Então, a velhinha sempre se penteia antes de sair. O que a gente tem? Ela comete ação, ela se penteia antes de sair, né? Então, ela também pratica, mas ela também recebe ação, ou seja, estar sendo penteada, por isso que é reflexivo. É uma ação que reflete no sujeito, na mesma pessoa, né? Bom, eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Então, a mesma coisa, né? A gente é ativo no cortar, mas eu me cortei, quer dizer, a ação foi feita em mim mesma, quer dizer, eu pratiquei e ao mesmo tempo eu recebi a ação. Vocês conseguem entender, gente? Conseguem perceber como é interessante, assim, quando a gente tem um certo conhecimento da língua, as coisas ficam mais claras e até de certa forma óbvias, né? Então, isso é muito positivo, é muito interessante para a gente poder compreender a nossa língua num outro ângulo, num ângulo mais analítico, digamos assim, né? Que a gente possa analisar a língua numa outra perspectiva, né? Bom, então agora a gente tem um exemplos, né? Para a gente poder analisar e compreender, buscar compreender por que é assim ou não é. Bom, um exemplo então. Eu reconheci os criminosos. E aí, o que a gente pode dizer dessa oração? É uma oração? Sim, reconheci. Reconhecer é um verbo. Sabemos que é uma oração. Perfeito. E aí, que voz a gente tem nessa oração? Eu reconheci os criminosos, ou seja, eu fiz uma atitude, eu reconheci os criminosos. Eu estou envolvida nessa ação. Então, nesse caso, nós temos o que? A voz ativa, certo? No segundo exemplo que nós temos aí, os criminosos foram reconhecidos por mim. E aí, vocês conseguem, gente, perceber a diferença na elaboração de uma oração para outra? Eu reconheci os criminosos. Os criminosos foram reconhecidos por mim. Então, a gente tem uma ação diferente, a gente tem um sujeito nesse momento que ele é apassivador, né? Ele é passivo, entende? Então, a gente consegue, na verdade, compreender isso, certo? Bom, e aí, além disso, o que nós temos, né? Nós temos um sujeito paciente, um verbo auxiliar, né? Mais um verbo principal da ação conjugada no particípio, e temos também um agente da passiva, o que nos indica que é uma voz passiva analítica, por mim, né? Bom, no outro exemplo, no terceiro, nós temos reconheceram-se os criminosos. Então, reconheceram-se, ou seja,
nós temos uma voz passiva, né? E aí vocês lembram daquela partícula passivadora? O C está ali presente. Então, nós temos uma voz passiva sintética, certo? Na sequência, gente, nós temos Paulo feriu-se, ou seja, na quarta, né? Ele feriu-se, ele pratica ação, mas ele pratica nele mesmo. Ele pratica e ele recebe ação. Nesse caso, então, a gente tem uma voz reflexiva, certo? Depois, no quinto exemplo, o que a gente tem? Lourdes e Gustavo se amam. Olha que amor, né? Bem romântico. Quer dizer, Lourdes e Gustavo se amam. A gente vê uma reciprocidade nessa ação, né? Nessa atitude. Eles se amam. Então, é uma voz recíproca, certo? Comunicaram os fatos ao diretor. Então, o que nós temos aí? Uma voz ativa. Fizeram algo, comunicaram os fatos ao diretor, certo? Bom, aí depois a gente tem bem parecidinho, se a gente for pensar, comunicaram-se os fatos ao diretor. Que é isso? Pá, mas é quase igual a Sora. Não, gente, não é igual. A gente tem a partícula passivadora C. Comunicaram-se. E aí isso faz toda a diferença. Por isso que é uma voz passiva sintética. Vocês conseguem entender isso aí? Vocês viram, uma coisinha minúscula pode mudar totalmente o conceito, o sentido, a definição da nossa oração, tá? Depois nós temos no oitavo exemplo aí, os fatos foram comunicados ao diretor. Então, mais uma vez, a gente tem o quê? Uma voz passiva, porque foram comunicados. Aí a gente tem aqueles verbos ali, né? Que são auxiliares, o verbo ser, foram, né? Tá? E aí a gente tem o comunicados, que é um verbo no particípio, e a gente tem um agente passivador, né? Da passiva, ao diretor, né? Tá? Então, nós temos voz passiva analítica, certo? E aí, gente, por fim, nós temos mais um exemplo. O que se vê é um poço sem fim, o mal em estado puro, tá? Então, o que se vê, né, é um poço sem fim. A gente tem o nosso querido ali, nossa partícula passivadora C, né? Então, mais uma vez, nós temos a voz passiva sintética e que faz toda a diferença na construção da nossa oração, tá? Vocês conseguem, gente, perceber todas essas diferenças, assim, que a gente consegue ter em relação à nossa língua quando a gente estuda? Claro, estamos estudando, assim, de uma maneira, né, interessante, digamos, a gramática. Isso é gramática. Isso é ver a nossa língua portuguesa como uma ciência. É a gente conseguir fazer todas essas análises e perceber que isso quer dizer muita coisa, isso marca a nossa língua, isso marca o nosso idioma, isso nos faz dar uma proposta com que a gente consiga compreender nossa língua numa outra perspectiva. E é lindo, né? Não é fácil, eu sei, né? Mas a gente consegue entender, compreender, tem muitos detalhes, por isso que é importante que a gente preste bastante atenção, que a gente revise, que a gente estude, que a gente faça os exercícios que são propostos, todos com respostas explicadas, né? Porque aí, com certeza, com a prática, a tendência é a gente aprender cada vez mais. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigada e bons estudos a todos!